Oi, como é que você tá? Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a roda das emoções, que é um assunto que eu tratei um pouquinho no vídeo Como Elaborar Nossas Emoções. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo para que você veja. Foi um vídeo pedido pelo Luiz, e aqui eu vou falar um pouco mais sobre como a gente lida com as emoções e usando a roda. Essa roda foi trazida pelo Robert Putschik, espero estar falando o nome dele corretamente, e o que consiste isso? É uma roda que tem as principais emoções no centro. Eu descobri que tem diferentes rodas, não tem uma só. E eu acredito que todas elas servem para o mesmo propósito, né? A que eu estou usando aqui é uma roda que tem 6 emoções no centro, que eu vou mostrar aqui para vocês. Que são elas: raiva, tristeza, medo, alegria, amor e surpresa. Em cada uma dessas emoções derivam outras, que é para nos ajudar a identificar as nossas emoções. Porque às vezes quando a gente tem só, por exemplo, a raiva, você não sabe como que você elabora ela. Agora, quando você descobre, tá, essa raiva, quais são os derivados dessa raiva? E aí você olhando na roda, você pode identificar que tem várias possibilidades. Facilita você saber, eu acho que eu senti isso por causa disso. E aí você vai conseguindo elaborar de verdade a emoção que aparece para você naquele momento. Bom, então vamos lá, como é que você usa? Primeiro você identifica o que você está sentindo no primeiro momento dentro dessas 6 opções que eu falei aqui. Aí você identificou. Quando você identifica, você vai começar a investigar de onde que veio essa emoção. Por exemplo, se no caso foi uma tristeza, você tá triste, você tá muito triste, aconteceu uma questão aí entre você e uma outra pessoa e você ficou triste. E aí você viu lá na roda e você viu que dessa tristeza deriva um desapontamento. Você ficou desapontada com essa pessoa. E aí você vai se questionar, por que você ficou desapontada? Quais foram as expectativas que você criou em relação a essa pessoa? Será que essa pessoa, o que ela fez, que te desapontou, foi de propósito? Será que ela realmente sabia, ela tinha a intenção de fazer aquilo com você? Ou foi só uma coisa que ela fez sem saber e sem querer te desapontou? E aí a outra coisa que você vai fazer é perguntar para si mesmo: qual foi a necessidade que eu tenho que não foi atendida nessa situação? O que eu esperava daquilo e não aconteceu? Aí depois de identificar todos esses passos, você escolhe o que você pretende fazer. Você pretende conversar com a pessoa para esclarecer? Eu acho que essa parte de conversar com a pessoa para esclarecer é uma parte bem desafiadora, né? Nem todo mundo tem essa abertura, a gente não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Às vezes a gente ficou desapontada com a pessoa nem sabe, porque foi uma coisa que você criou, né? Foi uma expectativa que você criou em relação à pessoa. Então é muito importante a gente ter essa clareza e entender que as nossas emoções, elas são nossas. E que sim, as outras pessoas, elas têm responsabilidade nos atos delas. Mas como a gente se sente em relação ao que as pessoas fazem, é responsabilidade nossa. E a gente que tem que cuidar, a gente que tem que saber o que fazer com as nossas emoções, sabe? Não adianta você ir lá pra pessoa e apontar o dedo pra ela e falar: a culpa foi sua porque eu me senti assim, assim, assim. A pessoa vai olhar pra você e falar: hã? E mesmo quando é intencionalmente, gente, quem cuida das nossas emoções somos nós mesmos. E é muito importante nesse trabalho com as nossas próprias emoções a gente olhar para as pessoas de uma forma realista e até com compaixão, porque muitas vezes as pessoas que nos deixam chateadas, que nos decepcionam, elas não tinham essa intenção, elas nem sabem que fizeram isso com a gente, elas só estão fazendo ali o dia a dia delas, elas estão vivenciando coisas que são comuns para elas e que elas não se importam, mas que a gente se importa, sabe? E outra coisa que eu também acho muito importante de lembrar, que é a gente também decepciona os outros sem perceber. A gente também tá nessa ação de fazendo e vivendo e acontecendo sem perceber o outro, e a gente também desaponta o outro. Então é muito importante, porque quando a gente fica muito focado no outro, a culpa é do outro, se vitimizando, a gente não consegue lidar de verdade com as nossas emoções. A gente, dessa forma, você fica achando desculpas, culpando alguém. Eu vou sempre achar alguém pra culpar pelo que eu sinto. Enquanto eu ficar culpando alguém pelo que eu sinto, eu não resolvo os meus problemas. Eu coloco pra fora. E eu não posso resolver os problemas de fora. Se eu tenho ao meu redor pessoas que são más, pessoas que me maltratam, pessoas que são terríveis pra mim, eu não vou mudá-las. A única coisa que eu posso fazer é mudar a mim, é me movimentar, é me modificar e me afastar, caso seja necessário,
para não lidar com essas pessoas. Porém, são pessoas que eu preciso lidar, eu tenho que estar sempre trabalhando as minhas emoções e as minhas reações em relação a elas, porque elas não vão modificar. Não importa o que eu fale, não importa se eu grite, não importa, sabe? Elas são o que elas são, como elas podem ser naquele momento. E a gente que tem que cuidar da gente mesmo. Então cuide de você, seja gentil com você, seja respeitosa com você. Mas também pense que o outro, ele às vezes ele tá vivendo em situações difíceis, as pessoas também não sabem lidar com as próprias emoções. E aqui eu não quero falar a gente ser muito bonzinho com o outro, é coitadinho do outro. Ninguém é coitadinho, todo mundo é responsável pelas suas ações. O que eu quero dizer aqui é que o nosso foco não é no outro, não importa o que o outro fez. O nosso foco aqui é lidar com as emoções. Só quando você coloca o foco onde o foco deve estar que você consegue realmente lidar com ela. Senão você vai ficar pelo resto da sua vida culpando alguém pelo que você sente e sentindo aquilo, aquela mágoa. A mágoa é uma coisa muito difícil de lidar. E a mágoa ela vem quando a gente tá culpando alguém, quando a gente tá carregando uma dor que alguém causou pra gente. E quando a gente olha para a emoção como nossa, a gente libera o outro. Não que ele não tenha responsabilidade por algum ato terrível que ele fez, mas o que eu sinto e como eu lido com o que as pessoas fazem é responsabilidade minha. E ouvir isso é bem complicado, principalmente quando a gente tá passando por uma coisa difícil. Mas não tem outra forma, a gente precisa amadurecer muito emocionalmente para lidar com as nossas emoções dessa forma, sabe? Se responsabilizando por elas e querendo realmente olhar para elas, para que elas passem, porque nós não somos as nossas emoções. As nossas emoções são passageiras, elas devem vir e passar, não devem permanecer, né? A vida ela é fluida e ela vem e vai. O que permanece apodrece. Então a gente tem que buscar vivenciar o momento. Tá triste, é um momento de tristeza, fique triste, elabore, pense, reflita, sinta e deixe passar. E eu achei essa roda tão interessante porque ela traz conexões de emoções que eu não imaginava, que nem, por exemplo, ela coloca sentimento de inferioridade relacionado ao medo. Aí eu até fiquei pensando, mas como assim eu posso me sentir inferior quando eu tô com medo? Então, e aí pesquisando a respeito, eu vi que a inferioridade pode vir relacionada ao medo, por exemplo, quando você tem medo de se expor, quando você tem medo de errar, quando você tem medo de ser rejeitada. E aí nessas situações, você fica com medo de fazer algo, por exemplo, com medo de errar. Aí você tá, sei lá, num trabalho novo, aí você fica toda ali com muito cuidado, você fica com medo de que alguém veja você errando e não goste do seu trabalho, sabe? Coisas assim, então você fica com medo. Quando você tem medo de ser rejeitada, e aí você fala assim pra tudo, sabe? A gente quer falar não, a gente não gosta de uma situação que algumas pessoas nos colocam, mas a gente continua porque a gente não quer ser rejeitada. Esse é um medo também. E o medo de se expor, em relação ao julgamento dos outros, né? E aí você se sente um pouco inferior, porque, se eu me expor, as pessoas vão falar de mim, vão reclamar, vão me criticar, e eu não quero, né, estar diante de tudo isso. E aí isso te diminui como pessoa, se as pessoas te criticarem demais. Então isso faz parte do medo também. E aí eu trouxe mesmo essa roda aqui porque eu achei que é uma ferramenta muito legal para o autoconhecimento. Se você tá aí nesse trabalho com as suas emoções, para aprender mais sobre você, de onde elas vêm, como elas funcionam, essa roda pode ajudar bastante. Porque sim, muitas e muitos de nós não sabemos lidar e nomear as nossas emoções. E eu acredito que saber nomeá-las é um primeiro passo para aprender a lidar com elas e depois aprender de onde que elas vêm. Porque eu acho que um trabalho muito importante é de onde que isso vem. De onde ou de quanto tempo eu trago essa emoção. Que às vezes estava ali guardadinha, que foi reprimida há muito tempo e numa situação que às vezes não foi assim tão ruim, explode uma emoção de forma muito forte, muito maior do que a situação pede, sabe? E aí não é pra se recriminar e se sentir mal consigo mesma e apontar o dedo pra si mesma. Nesse momento é uma oportunidade de crescimento. Por que que isso vem pra mim? O que que isso aqui tá me mostrando?
As emoções, elas vêm muitas vezes de forma repetida, sabe? Eu explodo numa situação assim, eu fico muito triste numa situação assim, mas, essas situações não são tão ruins assim. Por que que eu estou me comportando dessa forma? Por que que as minhas emoções vêm tão fortes nessas situações? Olha para elas, principalmente se elas se repetem, elas estão mostrando para você, isso aqui você precisa olhar, isso aqui você precisa olhar. E precisa olhar com cuidado, olhar com carinho, olhar com atenção. Não é só deixar para lá, não é só dar uma choradinha e isso passa. Vamos deixar um tempo pra gente, um tempo para se acalentar, para se respeitar, para se aconchegar e para descobrir mais sobre a gente, né? Com esse trabalho você vai descobrindo cada vez mais sobre você mesmo, como você funciona. E aí agora eu quero perguntar para você, como que você costuma lidar com as suas emoções? Como que você aprendeu quando você era criança e como você faz agora? Porque geralmente a gente não aprendeu quando a gente era criança e aí a gente continua não lidando conforme vai crescendo. As emoções só vão passando por nós, atropelando a gente o tempo todo e a gente vai deixando de lado o máximo que dá. Mas nada é deixado de lado, né? As coisas só ficam um pouquinho ali, quietinhas, num porãozinho da nossa mente. E aí depois elas vêm à tona. Então como que você lida? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber como que você lida com as suas emoções. Diga se você já ouviu falar dessa roda, se você já tinha usado ou não. Curta o vídeo, se você gostou, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Então muito obrigada para quem esteve até aqui comigo e eu vejo você no próximo.